esta passagem do Evangelho, juntamente com a primeira leitura, que nestes domingos do tempo comum é sempre escolhida para ajudar a ter uma perspectiva sobre o Evangelho. Ambas essas leituras apontam para o sentido missionário, a palavra profética, a palavra que é levada da parte de Deus para interpelar as pessoas nas suas vidas, para que elas se convertam ou então se sintam confortadas com uma palavra de esperança. E este sentido não estava presente nos contemporâneos de Jesus. Na comunidade judaica, a maioria das pessoas estavam a viver numa atitude defensiva, a sentir que o mundo os ameaçava. O Império Romano estava ali presente, tinha retirado a autoridade às autoridades judaicas em Jerusalém, e o povo judeu sentia que isto era castigo por ter sido infiel e pecador, portanto devia aperfeiçoar-se. E havia várias propostas, quer dos saduceus, quer dos essênios, quer dos fariseus, para que fossem mais rigorosos no cumprimento da lei, a fim de que Deus os abençoasse. E nesse contexto aparece João Batista e aparece Jesus, ambos com este sentido de que há uma palavra que vem de Deus para que as pessoas se convertam, porque todos são chamados, mesmo as pedras da calçada, das pedras da calçada Deus pode fazer filhos de Abraão, como diz João Batista. E Jesus está a ensinar os seus discípulos este sentido missionário. Vocês vão 2 a 2 e vão por aí fora sem nada, sem nenhuma riqueza vossa, também não vão ganhar a vida a partir daí, e vão contando às pessoas esta boa notícia de que o reino de Deus está próximo e a trazer este poder de Deus que nos vem salvar. E é essa a nossa missão como comunidade cristã. Somos continuadores dos apóstolos nisso. Aquilo que dizia São Paulo na segunda leitura, nós fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Isto era interpretado, ou foi interpretado na história da Igreja, na perspectiva, talvez tenham ouvido a palavra, da predestinação, que alguns estão predestinados para a salvação. Não é bem essa a perspectiva de São Paulo. Ele está a dizer à sua comunidade cristã: vocês foram escolhidos desde antes da criação do mundo, quando Deus sonhou o mundo e sonhou a criação do homem e da mulher à sua imagem e semelhança, sonhou-nos como sendo aqueles que levam à plenitude a caridade, tornam presente a caridade, o amor de Deus no mundo. Portanto, isso está inscrito no coração de cada um de nós, mas está perdido muitas vezes por baixo do pecado e das circunstâncias da vida de cada um. Tive a ocasião ontem de falar com os finalistas da minha universidade, lembrando-lhes este acontecimento que todos nós presenciamos pela comunicação social, dos 12 jovens e o seu treinador que ficaram presos nos túneis na Tailândia. E toda a atenção do mundo se centrou sobre isso, e toda uma comoção do mundo se virou sobre aquele acontecimento que os meios de comunicação social nos transmitiam. E seguíamos hora a hora, dia a dia, o que é que poderia acontecer ali. Gostaríamos que alguém conseguisse salvar aqueles jovens. E, portanto, tocámos durante uns instantes o sentido da nossa humanidade. Porquê é que nós nos comovemos com uma situação destas? Porquê é que nós sentimos que gostaríamos de ajudar, se pudéssemos ajudar? E porquê é que nós ficámos comovidos quando esses mergulhadores especializados, que são poucos no mundo, se juntaram e vieram desta terra e daquela terra e se juntaram para salvar aqueles jovens?
e sentimos que de algum modo eles encarnavam a nossa preocupação, a nossa vontade de ajudar. É porque isso está inscrito no nosso coração. Isso é mais profundo do que essas divisões políticas, essas divisões étnicas, essas divisões que trazem as guerras ao mundo e os conflitos entre as nações e entre os grupos sociais. Nós somos chamados para ser perfeitos na caridade, para vivermos como filhos de Deus. E de vez em quando acontece nas nossas vidas que descobrimos que os outros nos tocam de tal maneira que nós saímos de nós próprios e vamos ter com eles para os ajudar. E foi o momento em que os outros nos salvaram. Salvaram-nos de estarmos fechados sobre nós próprios, sobre o nosso egoísmo. Nós precisamos disso, precisamos para sermos aquilo que Deus sonha em cada um de nós, precisamos que alguém nos toque, alguém nos mova, alguém nos tire de nós próprios. Alguém seja o sacramento da presença de Deus nas nossas vidas. Alguém desperta em nós a ação da graça que Deus derrama sobre os nossos corações. Pois peçamos que o Senhor nos ajude a estarmos atentos, disponíveis, perceber o que se passa à nossa volta, perceber aqueles com quem nós convivemos no nosso dia-a-dia, na nossa família, no lugar de trabalho, eventualmente precisam de um momento de atenção, de alegria, de tristeza, de abatimento. E nós podemos ter, como dizia o Concílio Vaticano II, que as alegrias e tristezas, as esperanças da humanidade sejam as nossas também. Saibamos partilhar esta nossa condição humana com os outros e trabalhar para que esta humanidade da qual fazemos parte caminhe no sentido de ser a família de Deus que Deus sonhou e que Jesus veio restaurar.